Eu sou a Lu e hoje eu vou fazer uma papoula vermelha numa toalha de rosto. Vamos começar por essa folha. Você viu que a marcação tá pra cá. Então, a gente vai colocar o verde oliva aqui e vai puxar pra cá. Com isso, você já tem definido que o lado de lá vai ser sombra também. Olha só. Vou sujar o pincel no vermelho vivo. E vou dar umas pinceladas aqui junto com o verde oliva. Vou sujar o verde oliva com o vermelho vivo. Um pouquinho aqui no pé. Agora, eu já vou colocar o branco como luz. Vou colocar aqui na borda e vou puxando pra dentro. Eu quero que fique assim meio arranhado. Ó. Coloco na borda e puxo pra dentro. Essa toalha, ela é meio crespa. Então, vai ficar assim uma textura bem acentuada. Pronto, agora vamos fazer essa daqui. Peguei o verde oliva, pus no meio. Olha só, a ranhura tá pra cá. Então, é pra lá que eu vou puxar a sombra. Vou deixar mais verde aqui nessa parte de cima. E agora eu peguei um pouquinho do vermelho pra colocar aqui na parte de baixo. Eu tô usando o vermelho porque eu vou usar o vermelho na papoula. Então, eu sempre gosto de usar um pouquinho da cor das flores nas folhas. Mas se você gosta, tem gente que gosta só de folha verde. Então, você pode usar só o verde oliva e o branco. Vai ficar bom. Aqui, olha só, que a gente tem uma dobrinha. Então, eu coloquei o verde aqui embaixo já. Fiz todo o contorno. A folha da papoula, ela é bem tortinha. A extremidade aqui, a borda. Então, você deve manter esse repicado. Puxando a luz do centro para baixo. E agora eu vou puxar aqui, ó, de cima para baixo também. Terminando de preencher ali o espaço bem pequeno que eu deixei. Quando eu chego aqui, eu paro de puxar e já faço a dobrinha. Olha, vou deixar mais escurinho aqui, pra gente poder ver aqui o finalzinho da dobrinha, olha ali. Se você tiver dificuldade de fazer com pincel grande, eu tô fazendo com 6. Você pode fazer com pincel 0, só aquela bordinha ali. Aqui não, aqui tem que ser com pincel maior, porque senão não vai ficar muito bom. Agora, nós já vamos para essa papolinha aqui. Já vou aproveitar, olha, eu vou mostrar para você como fazer o cabinho com esse pincel aqui. Tirei o excesso de tinta, agora eu vou pegar só um pouquinho do lado. E, ó, eu vou, não é uma linha assim, é assim, ó, eu levanto e ponho, levanto e ponho. Você vai, como se fosse batidinha, mas sem tirar o pincel do tecido. Você vem batendo o pincel. Já vou fazer o cabinho aqui. Vai ficar assim meio crespinho e não vai ficar muito fino. Não é para ficar muito fino. Porque o cabinho da papoula, ele não é muito frágil. Ó, a largura do meu pincel. Agora, a gente vai fazer aquela papoula ali. Eu quero usar o vinho e o vermelho vivo. Aqui dentro tá tudo escuro, então eu já vou começar colocando o vinho. Toda essa parte aqui. Você viu que eu tô deixando um espaço. Ali é para colocar o vermelho. Agora, eu tenho duas divisões, uma aqui e uma aqui. Viu? Coloquei um pouquinho de sombra pra cá e um pouquinho pra lá.
Já vou aproveitar e limpar o pincel aqui, ó. Esse fundinho aqui. E já posso colocar, a gente tem duas linhas, são divisões de pétalas. Olha, eu desço com o vinho, dou uma esfumaçada pra cá. E aqui também, desço com o vinho e dou uma esfumaçada pra cá. Seriam duas sombras. Agora, a gente vai colocar o vermelho. Nesse pedacinho aqui, ó, tô preenchendo, tá? Depois, você dá uma puxada aqui, deixe todos esses quebradinhos. Ó, uma puxadinha. Aqui tem uma linha. Aí, bem de leve, vai limpando o pincel. E esse cantinho também é pequenininho, mas precisa ter uma luz e uma sombra se fundindo. Uma sumindo dentro da outra. Agora, essa parte aqui de fora, eu vou começar por aqui. Olha, ela vem por aqui. Aqui tem um crespinho também, que é bom respeitar. Aqui a gente encontrou o vinho, então a gente vai limpando o pincel. Aqui esse pedacinho também. Você viu que eu não tô alisando? Eu pego a tinta, eu coloco, olha, coloquei. Aí vou puxando o pincel onde tá branco, mesclando, porque ali eu quero que fique aquela sombra. E essa parte aqui, aqui não deve misturar. E aqui vai ficar vermelho inteiro. Aqui embaixo também. Olha só que lindo. Eu gosto muito de vermelho. E essa parte aqui, a gente põe um pouquinho de vermelho só na bordinha de baixo. E vem limpando o pincel pra cima. Por que que nós fizemos essa parte aqui? Porque o cabinho desse botão vai sair dali, olha. Agora, eu vou iluminar um pouquinho o cabinho aqui. Olha ali, só pra gente ver que ele tá saindo lá de dentro. Essa folha aqui, olha, ela tá por trás aqui. Tem que ficar escurinho. E aqui vai a linha do centro com o escurinho pra lá. Essa folha aqui de baixo, ela tá por trás aqui dessa papoula. E a linha com escurinho pra cima. Depois daqui pra lá. Então, eu vou fazer as duas para poder fazer as papoulas abertas. Essa daqui a gente vai começar com o vinho nessa área, porque tá por trás, né? Você já sabe disso. E a gente sempre começa pelo que tá por trás. Isso facilita a nossa vida. Ficou um buraquinho aqui. Esta, ela tá por trás aqui um pedacinho também, ó. Então, já vou pôr o vinho aqui. E agora, aqui, a gente tem uma linha, eu não sei quem que tá por cima, quem que tá por baixo. Eu vou puxar um pouquinho do vinho aqui, olha, até pertinho do miolo. Vou dar uma esfumaçada, limpando o pincel. Aqui, a gente tem um caso, essa tá por cima daquela, só que ela tem dobrinha. Mas mesmo assim, eu vou pôr um pouquinho do vinho, um pouquinho da sombra. E imediatamente, eu já vou com o vermelho vivo. Eu não vou preencher todas porque vai demorar e pode secar o vinho, aí vai fazer uma linha. E eu não quero linha entre as cores. Olha, eu tô esfregando meu pincel com força. A bordinha aqui vai ficar vermelhinho, puro. Posso até fazer umas nuances com o vinho daqui de dentro pra fora, assim, ó. Agora, vamos fazer essa pétala aqui. Olha, vinho aqui. Um pouquinho de vinho aqui. Vou puxar assim. Limpo o pincel. Vermelho vivo na borda, puxando pra dentro. A dobrinha, já vou colocar em vermelho vivo.
Agora, a gente vem nessa pétala. Vinho vermelho. Esta aqui, o vinho vai mais pelo meio. As bordinhas em vermelho. Porque ela tá por cima dessa e essa por cima dessa. Como que eu sei quem tá por cima? Quem tá por cima fica com a linha inteira. Quem tá por baixo vem, quando chega aqui, ó, volta, parou, porque ela entraria lá por trás da outra. Então, a que tá apresentando a linha inteira é a que tá por cima. E sempre a que tá por cima vai ficar mais clara. E a gente diz que ela está iluminada. Eu já vou colocar o vinho. Vou encher, olha, tô fazendo redondinho. Vamos esperar ele secar para fazer o acabamento. Essa parte aqui da outra papoula é a mesma coisa. A gente vai começar, olha, o vinho, toda essa área aqui, porque tá por trás dessa pétala. Aqui, porque tá por trás da dobrinha. Essa área aqui, respeita-se o miolo. Olha, também, toda essa parte aqui tá por trás, então vai o vinho. Entre as pétalas, essa tá por cima dessa, então o vinho vem aqui. Entre essa e essa, o vinho vem aqui, porque essa tá na frente dessa. Agora, eu vou preencher esse miolinho aqui com o vinho também. Eu sei onde ele está. Aí, eu vou fazer essa pétala aqui, maior. Olha, ela tá... Essa tá por trás dessa. E aqui, olha, eu vou dar umas puxadinhas naquela própria sombra que eu coloquei ali. Já dei uma puxadinha pra cá. E nessa, eu vou fazer assim, olha. Vou virar ao contrário com o vinho. Ó, pros dois lados. Em seguida, já vai com o vermelho vivo. Colocando aqui e puxando pra lá. Ó, você vai mesclando o vermelho vivo. Essa linha em vinho ali, ela dá a direção da pétala. Preenche aqui, já passa pro lado de lá, trabalhando o vermelho também, para não secar de todo o vinho. Você pode trabalhar uma por uma, tá? Uma pétala por pétala. Mais seguro, mais fácil. Não vai acontecer de secar. Ficaram duas dobrinhas. Essa dobrinha, ela tá por trás dessa pétala aqui. Então, olha, aqui eu preciso deixar bem escurinho. E vou colocar o vermelhinho aqui. E aqui também tem outra dobrinha, você pode pôr o vermelho puro ali. Já aproveita e põe um pouquinho do vermelho aqui no botãozinho, na florzinha aqui que tá aparecendo. E pode até colocar um pouquinho de vinho aqui embaixo, só um pouquinho. Agora nós vamos fazer o miolo. Agora eu vou fazer o miolo dessa daqui. A gente fez redondinho, só que a forma dele é aqui, ó. Aqui é o ponto da ponta. E ele tem assim, como se fosse uma gaiolinha. Eu vou pegar o laranja com o pincel zero e vou fazer, olha, assim. Você vai desenhar, eu sei que no risco, no desenho tem, mas quando você tira o risco e você preenche, é claro que isso daqui não aparece. O do meio fica retinho. E ele não fecha aqui embaixo. Que tem até uma pontinha mesmo, assim, ó. Aí depois, ali, aqui embaixo, ele tem são pontinhos assim, ó, de verde. Você pegar uma papoula de verdade, você vai ver isso daqui. É muito lindo. Eu vou pôr um pouquinho do branco em cima desse laranja aqui, só para dar uma iluminada. Porque como o meu vinho ainda tá
molhado, pode ser que ele venha a sumir um pouquinho. É assim, uma gaiolinha mesmo. E com o preto aqui, ó, embaixo, você vai fazer risquinhos. Ele vai fazer risquinhos assim. Ó, aqui não vai fazer risquinho toda a volta. Ele vai terminar por aqui, ó. Que a gente tá vendo esse daqui, esse miolinho aqui, assim de ladinho. Aqui a gente tem um pouquinho e vai terminando. Aqui em cima nem aparece. Aqui ele pode até ficar assim um pouquinho maior. Esse miolinho aqui, eu já vou começar. Esse a gente tá vendo de close, de frente. Então, eu vou começar colocando, ó, uns pretinhos aqui e puxando pra fora alguns risquinhos. Aqui em volta do miolo, que você já tem aí. Um detalhe, em cima de uma dobrinha, você nunca passa uma linha, tá? Você põe pra cá e pra lá, mas nunca passe em cima da dobrinha esses risquinhos, assim, que a gente costuma fazer em acabamentos de flores. Olha, coloquei bastante risquinho. Agora, esse daqui, a gente tá vendo a gaiolinha de cima para baixo, de pé. Então, o que acontece? Ela vai ter um ponto central e daí você vai fazer assim, ó. Vai fazer riscos pros lados. Ela vai ficar bem com essa aparência aqui, vista de cima. Reforçando, porque o vinho tá úmido. Aí, o que acontece? Aqui em volta é que vai o verde. Ele vai aqui, ó, entre o preto e o vinho. São pinceladinhas também, não é uma linha redonda. Pinceladas meio irregulares. O meu preto nem tá aparecendo muito, eu vou reforçar alguns só para eu ter uma visão melhor dele. Que a gente vê, isso daqui é bem escuro. A gente vê bem aonde acabou. Agora a gente já vai fazer o acabamento aqui do botãozinho. Você vai trabalhar esse botãozinho com verde oliva e um pouquinho do branco para fazer a luz. Olha só. Coloquei o verde oliva, agora vou de cima para baixo aqui, ó, com o branco. E aqui também, de cima para baixo. E ele vai ficar com essa forma e essa aparência. Esse daqui é a mesma coisa. Eles são divididos, né? Porque eles se partem, aí a florzinha sai dali, de dentro. Eu vou crescer um pouquinho mais esse daqui. Porque afinal ele tem flor e tá menor do que aquele de lá. Agora eu vou colocar, olha, a luz daqui pra baixo. E nesse aqui também, ó, daqui pra baixo. Vou aproveitar o mesmo pincelzinho e vou fazer o cabinho. Se lembra, né? Pega a tinta, o pincel. Eu tô com o pincelzinho número 0 aqui, cortadinho. Aperta, pra ele tem que ficar mais grossinho, não é muito fino. E agora eu vou fazer um pouquinho de espinhos. Ó, isso daqui na verdade não é espinho, isso é molinho. Só que ele tem essas coisinhas assim, tipo espinho. Aqui no cabinho também. Você põe assim, ó, para um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Não põe parelho, que fica estranho. Aqui também, olha, sempre na posição, ó, do pé para ponta. Nunca, não ponha atravessado. Aqui, ó, pode até sair assim um pouquinho para fora, mas nunca atravessado. E vou fazer o acabamento dessa daqui, ó, com o próprio verde oliva. Eu vou fazer aqui, ó, algo como se fosse um contorno, mas não é aquele contorno total. São uns detalhes, assim, pra gente dar uma realçada na área aqui, onde ficou mais branca. Aí, aproveita e já faz aqui desse lado da luz uns risquinhos, né, que são umas ranhuras.
Se precisar dar uma consertadinha em algum lugar, já faz isso também. Vou fazer, esses galinhos aqui também são grossinhos e também tem espinhos. Vou fazer, depois mostro pra você. Depois que você trabalhou tudo, terminou, você vai fazer assim, olha, pegue um pouquinho do laranja e eu quero que você dê uma iluminada no vermelho. Você não precisa preencher tudo de laranja. Você vai pôr alguns detalhes. Um pouquinho de linha, em algum lugar só umas pinceladinhas. Esse laranja vai ajudar a realçar a luz e não vai deixar a papoula amarela. É só alguma coisinha, tá? Tem gente que tem medo. Se tem medo, não coloque. Mas se você gosta de experimentar, é a hora. Essa daqui é a que tá na frente. Então, você pode iluminar ela um pouquinho mais. Nas outras, é só uma coisinha de nada. Viu? Só tô colocando uma pinceladinha assim, ó. Por um pouquinho mais aqui, porque essa daqui tá por cima. Então, ela pode ficar um pouquinho mais claro aqui. Aqui, vou pôr só um pouquinho. Aqui, vou pôr na dobrinha. Esse risco, você pode pintar em amarelo, você pode pintar em violeta. Vai ficar bonito. Só usando 2 cores ou 3 de sombra, de luz, você pode inventar. Agora a gente vai fazer assim, um fundo. Não vou colocar um fundo porque o vermelho é uma cor muito forte. Eu não vou colocar um fundo pesado. Olha, coloquei uma pincelada de água ali, no pratinho, e uma pincelada de azul hortênsia. Vou dar uma misturada só para dar uma diluída. Se quiser, você pode usar o clareante. Se quiser, pode usar o clareador, tá? Mas uma pinceladinha de água faz o mesmo efeito. Para esse trabalho, ó, tiro o excesso de tinta do pincel, pego só assim, ó, sujeirinha, e eu vou colocar essa tinta assim no cantinho. Muito de leve. Você viu? Não fiz isso. É só mesmo no cantinho. Muito de leve e termina assim dando batidinhas. Vai ficar meio manchadinho, vai fazer um fundo e não vai ficar pesado, não vai ficar aparecendo mais do que a pintura. Como eu disse, o vermelho é uma cor muito forte. Se você colocar um fundo muito escuro, aqui no caso eu quero que fique uma cor forte, porém o trabalho vai ficar com uma aparência agradável. O fundo é clarinho também. Vou aproveitar o fundo branco da toalha praticamente. Olha, nos cantinhos um pouquinho. Nem passei aqui por baixo, ó, só assim. Terminamos o fundo. Acho que ficou bem bonito. Essa é uma toalha que eu vou dar de presente para uma amiga. Só falta fazer o acabamento aqui agora. Papoulas prontas. Espero que tenham gostado. Mais uma sugestão para vocês colocarem em toalha. Esse risco está disponível na minha página Sonalu Pinturas. E se você quiser, você pode adquirir o projeto. Envie um e-mail e faça seu pedido.